Bem, professor, a questão toda que o senhor colocou é a taxa de investimento, né? Em 22, a nossa taxa, eu fui lá procurar, né? Ter essa oportunidade de fazer live com o senhor, a gente tem que dar uma revisada nos últimos números, né? Então, a taxa de investimento do ano passado foi 18%. A média mundial é 26%, né? Vamos aqui combinar que já estava abaixo. E a média a média de 22, de 2022 foi 18%. E a média de 23 foi 16,5%. Essa queda da taxa de investimento, né, o que o senhor atribui a ela? Como é que essa taxa de investimento... Porque isso tem a ver, isso impacta direto a formação bruta de capital fixo. Né? E a gente tem aquela correlação, né, da taxa com a taxa. E aí eu vou emendar uma outra pergunta, que é o do nosso PIB potencial, que, ao que parece, agora nós estamos limitados a 2%. Como é que o senhor vê esse quadro? São duas perguntas interligadas, semelhantes até. O que provoca a queda da taxa de investimento? Vários fatores. Eu diria que, por exemplo, a taxa de juros muito alta na economia brasileira. Ela faz com que muitas empresas prefiram aplicar suas reservas de caixa no mercado financeiro, sem risco, ganhando juros altos, em vez de se arriscar na produção. Esse é um fator. Um outro fator importante é que muitas empresas têm capacidade ociosa, instalada ociosa. Então, por que muitas delas pensam o seguinte: por que eu vou investir ampliando a minha capacidade se eu já tenho capacidade que eu não aproveito plenamente? Então, é importante impulsionar a economia para que a capacidade seja mais utilizada e o investimento privado possa se recuperar. Já o investimento público, ele não depende tanto de considerações de curto prazo como essa que eu acabei de mencionar para o investimento privado. Ele pode sair na frente, se antecipar a demanda, né? A mesma coisa vale para os grandes grupos privados, sobretudo os internacionais. Eles podem planejar o investimento mais à frente. O que precisa saber, o que precisa acontecer para que esses grandes investimentos aconteçam, se materializem? É preciso, gente, que exista confiança no crescimento da economia. Não adianta ter umas contas públicas maravilhosas e estar estagnado. É o caso do Portugal de Salazar. Durante décadas aplicou uma política super austera, equilibrou as contas, mas a economia não saiu do chão. Ninguém investia, portanto, né? Então é importante mobilizar a economia. O presidente da República, eu creio que está consciente disso, tem manifestado essa opinião repetidamente, mas tem obstáculos que o governo não resolve. Por exemplo, a taxa de juros muito alta. Segundo, metas fiscais muito ambiciosas, apesar do Haddad ter dado, ao meu ver, um passo importante quando reviu um pouco as metas de resultado primário, né? Então, já estamos caminhando na direção certa por esse lado. Agora, o Banco Central não ajuda, né? Mantém as taxas de juros muito altas. Isso só ajuda quem? Só ajuda quem tem reservas de caixa, quem tem poupança financeira, os ricos, os bancos, entende? Então, a política que reprime o crescimento econômico e concentra a renda nacional, que já é uma das mais concentradas do mundo, né? Veja você, que normalmente as pessoas pensam, seguindo o keynesianismo, mesmo simplificado, que déficit é positivo, que estimula a economia, estimula a demanda, né? Agora, que tipo de déficit? Um déficit provocado por juros muito altos, ele não estimula a demanda, porque os que recebem o gasto público são pessoas que tesouram, que não têm propensão a gastar na margem muito elevada. Então você concentra a renda, injeta a renda na mão de quem não gasta e desequilibra as finanças públicas, reduzindo a capacidade de investimento do setor público. Aí voltamos ao ponto de partida do seu questionamento, né? Então nós temos que criar capacidade produtiva, capacidade de investimento. Claro, comandante, eu estou aqui falando no conforto de uma conversa com vocês, isso tudo é muito fácil de falar e difícil de implementar, mas é preciso saber o que você quer fazer. É preciso abandonar ilusões, porque se o governo é tomado por ilusões, aí não acontece nada. Porque já é difícil, mesmo com o governo tendo a visão correta das coisas, o que eu julgo correta. Mas se o governo ainda está comprando ideologias, a Conceição Tavares tinha uma frase muito boa que eu gosto de citar: a ideologia é uma plataforma precária.
É uma plataforma precária. Tanto a ideologia de direita quanto a esquerda. Tanto a liberal como a socialista. É importante olhar os fatos, olhar os dados, olhar os argumentos, olhar as ligações lógicas entre as variáveis para decidir o que fazer. Não adianta estar sonhando com um mundo ideal que não existe. Por exemplo, não adianta o sonho liberal de achar que se você ajustar as contas públicas, na marra, o setor privado vai magicamente se mostrar confiante e vai investir, liderando a retomada do investimento. Isso que acontece em livro-texto, não acontece na realidade, entende? Então é importante. Qual é o papel da nossa discussão pública? É ajudar o governo a não cair nas armadilhas ideológicas, tanto de esquerda como de direita, que são perigosas e que já ampliam dificuldades que o governo teria de qualquer maneira. Por mais assim, claro que o governo seja na sua visão, por melhor que seja a equipe econômica, por melhor que seja o presidente da República, por mais conscientes que sejam os homens que tomam as decisões, os homens e as mulheres, você tem que ter uma visão correta das questões, sabe? Não pode embarcar em canoa furada. O Brasil embarcou em muita canoa furada desde os anos 80, pelo menos. Né? Você veja que coincidiu, né, comandante, para a ironia da história, que o nosso maior desenvolvimento foi no período Vargas, Juscelino e depois no período militar, especialmente no governo Geisel, também no governo Médici. Depois que veio o governo civil, o final do governo militar já foi desastroso, o governo Figueiredo. Mas aí veio o governo civil e nunca saiu dessa crise. Embarcou em canoas muito furadas, influenciados pela moda neoliberal. Então nós temos um atraso a tirar muito grande. Mas eu acredito que é possível, viu? É possível, que eu sinto que as pessoas estão começando a cair essa ficha. E as pessoas estão ficando mais realistas, né?